pensar sobre isso, eu queria trazer duas ideias sobre a adolescência. A primeira é a ideia de que a adolescência é um tempo de desejo sem objeto. É comum a gente ouvir de educadores e de pais de adolescentes que os jovens não querem nada na vida. Esse desejo de nada é uma investigação dos adolescentes em relação ao mundo dos adultos. Eles estão exercitando um pouco a liberdade de tomar algumas decisões. Porém, essa liberdade das decisões, ela vem acompanhada de uma angústia, que é a gente nunca ter certeza se tomou a decisão certa. Agora, imaginem como essa angústia pode ficar num contexto de pandemia, em que é o próprio destino da humanidade que é incerto. Vocês devem estar pensando assim, bom, é um desejo de nada bem intenso. É isso mesmo, e a gente pode ficar tentado a querer preencher esse nada com algo mais edificante da nossa perspectiva e colonizar esse espaço. Mas os adolescentes vão se rebelar contra essa tentativa. Outra ideia importante sobre a adolescência é que a adolescência pode ser considerada como uma espécie de crise psíquica. Vem um pouco da psicanálise essa ideia da adolescência como uma crise existencial profunda, tão aguda que beira o colapso. E a gente pode mesmo observar alguns estados de solidão e tristeza nos adolescentes que nos preocupam muito, mas que fazem parte do desenvolvimento deles. Diante da rebeldia deles e da afirmação permanente deles da sua própria independência, nós podemos ficar tentados a deixá-los à sua própria sorte. Porém, eles não estão prontos ainda. Em geral, a adolescência é uma crise que precisa ser acompanhada por uma presença contínua, firme e solidária da família e dos educadores, porém uma presença muito discreta. Então, a primeira ideia que eu queria trazer sobre a pandemia é que a gente deve oferecer apoio emocional aos adolescentes. Oferecer apoio emocional não significa assegurar que tudo vai ficar bem, mas significa lidar com a verdade da situação, que no fundo eles já sabem, pois diariamente as mídias sociais estão pautando assuntos da pandemia. Então a gente precisa saber falar dos riscos e dos medos. É difícil falar de doença e de morte, especialmente para os nossos filhos. Mas tem uma coisa muito significativa que nos acontece ao pensarmos sobre a nossa vulnerabilidade e sobre a nossa finitude. A gente passa a se perguntar se está vivendo conforme os nossos sonhos e princípios e se estamos nos cuidando como deveríamos. Afinal, é a nossa finitude que faz com que seja tão importante que a gente tenha um projeto de vida. E esse assunto é muito útil e importante para os adolescentes. Mas não desanime se você receber do adolescente, nesse papo filosófico, um eloquente "não tô nem aí". Eles são tão sensíveis aos estímulos do mundo que eles usam essa frase, "não tô nem aí", como um escudo ou uma barreira para esconder o fato de que eles estão sim preocupados e assustados às vezes. Mas você não pode esperar que eles admitam e nem que eles fiquem gratos. Bom, uma outra mensagem que a gente pode enviar para os pais é apoiar o trabalho da escola. E mesmo que a escola tenha sido trazida para dentro de casa, em função do ensino remoto, é importante manter a escola como um espaço separado da família. Por um lado, a escola é o mundo social e público dos adolescentes. Por outro, é um descanso da intensidade, do amor e da preocupação dos familiares. Porque sim, o amor cansa. Então, a ideia aqui é que a gente só interfira na relação dos estudantes com a escola se a gente for chamado pela escola
ou, se o seu filho ou filha pedir ajuda. Do contrário, a gente pode fazer um apoio mais sutil, contribuindo para que os adolescentes tenham um espaço organizado para estudar e uma rotina de vida relativamente estruturada. Bom, outra ideia é que a gente possa compreender a precariedade do ensino remoto. É importante a gente não perder de vista o caráter emergencial desse ensino durante a pandemia. O papel mais importante da escola nesse momento é sustentar um pouco esse mundo social que foi perdido ou restringido pela pandemia. De fato, uma boa parte da aprendizagem planejada pela escola não poderá ocorrer, mas nós não devemos perder de vista que essa experiência difícil e traumática da pandemia também é uma fonte de muitos aprendizados. Muitas escolas se deram conta disso e elas perceberam que elas podem contribuir com os conhecimentos escolares para ajudar os adolescentes a elaborarem essa experiência. Então, são projetos sobre a história da pandemia, sobre o funcionamento do vírus e das vacinas, sobre o raciocínio exponencial, sobre os problemas de ecologia, sobre a relação entre política e saúde pública, sobre as relações sociais e a desigualdade, sobre a literatura e sobre a arte. Esse trabalho contextualizado da escola é muito importante e deve ser valorizado. Enfim, a delicada arte de cuidar dos adolescentes reside em estabelecer uma distância segura, nem tão perto que não permita a privacidade e nem tão longe que eles se sintam desamparados. Cuidar deles também é um processo de aprendizagem intensa para nós adultos. Boa sorte para nós e até a próxima!